Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho V de Jesus, com encontros às segundas-feiras, no desdobramento da nossa sequência de estudos, olhando a partir da carta de Paulo aos Romanos, na nossa série Romanos verso a verso, segundas às 20 horas, e no último sábado, nossa reunião, nosso encontro ao vivo, né? Para que a gente possa, então, dar sequência com as interações também, com os comentários, com as participações aí de convidados especiais na busca da interpretação da mensagem do Cristo à luz da doutrina consoladora, né? Só ficando o convite para vocês aqui, relembrando, pelo canal do YouTube, assim como pela página do Facebook, basta digitar NEPV de Jesus. No canal do YouTube, você se inscreve, aciona o sino de notificações e recebe os vídeos das atividades semanais do NEP, com estudos da codificação, estudos específicos do Evangelho, com série sobre aparições de Jesus, sobre o Sermão do Monte, e também a série Romanos, verso a verso, numa playlist, listagem de vídeo própria lá no canal do YouTube, você encontra e acessa todos estes materiais, conteúdos de forma gratuita, né? A nossa intenção aqui neste nosso encontro é fazer um resumo olhando para aquilo que refletimos no mês de julho de 2024, na série Romanos, verso a verso, olhando para o texto do capítulo 3, entre os versos de 4 a 8. Então, faremos aqui, gente, uma breve recapitulação com os pontos centrais, para que dessa forma permita àqueles que acompanharam os vídeos no mês de julho possam fazer conosco aqui esta rememoração, e aqueles que não acompanharam terão aqui então um resumo geral. Depois, se quiserem de forma específica em cada um dos versos, esta é a proposta da série, né? Romanos verso a verso. Cada um dos versos vai lá de forma específica, tem um estudo próprio, portanto, para que vocês possam entender num nível maior aí de profundidade. Aqui, então, num panorama geral, a gente vai fazer uma releitura desses versos do mês de julho e pontuar aqui as lições centrais deste nosso estudo. Vamos lá, então, olhando mais uma vez à vontade com relação à tradução que você tem em mãos. Aqui eu farei uso de João Ferreira de Almeida, a tradução do capítulo 3 da carta aos Romanos, olhando entre os versos 4 e 8. Paulo ensina da seguinte forma: de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso. Como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Mas vamos compreender então aqui, né, nessa sequência de versos, volto a dizer, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, entre os versos de 4 a 8, a leitura que nós acabamos de fazer. E o que se percebe aqui, nesta conversa que Paulo está transcrevendo a partir dessa carta direcionada
a comunidade cristã na capital do Império. Paulo não fez em nenhuma das suas cartas, 14 delas chegaram até nós, um trabalho de gabinete. O que eu quero dizer com isso? Um trabalho de gabinete. Paulo não se recolheu ao seu espaço privativo, a um escritório, sentou, pensou um tema e falou: hoje eu vou escrever sobre isso aqui. Você não encontra isso nos textos de Paulo em suas cartas. O que você encontra é um apóstolo de Jesus sendo demandado por essas comunidades a responder questões pontuais que afligiam essas comunidades. Eles queriam orientação, eles queriam direcionamento. E é nesse sentido que Paulo, então, inicia esse movimento das cartas. Historicamente, a primeira delas teria sido a carta direcionada à comunidade de Tessalônica, que é a carta aos Tessalonicenses. Primeira e segunda carta aos Tessalonicenses. E vieram as demais. Dentre elas, este texto primoroso, que é a carta aos Romanos, também conhecido pelos estudiosos de Paulo como o Evangelho de Paulo. Por quê? Porque é uma carta basicamente fundamentada em ensino. As demais contêm ensino, sem dúvida. Mas a estrutura da carta aos Romanos é uma carta que se preocupa a trazer de forma didática, sequencial, para uma compreensão racional sobre como aplicar o ensino de Jesus, olhando para mim, olhando para o próximo, olhando para o mundo que me rodeia, para que eu compreenda a partir daí, num olhar, numa cosmovisão, como se fala, uma visão de mundo que não é mais aquela visão de mundo de César, usando como símbolo aqui tudo aquilo que representa o poder e a ação humana no mundo. A cosmovisão, a visão de mundo cristã está fundada nos ensinos de Cristo. E, portanto, é a partir dele, é com ele, que eu vou revisitar a minha relação com Deus, a minha relação com o próximo e a relação comigo. Paulo escreveu essa sequência para a gente, aqui no capítulo 3 da Carta aos Romanos. Carta essa em que Paulo está preocupado em tratar sobre as relações dos judeus, aqueles que receberam de sua raça, aqueles que receberam primeiramente a revelação de Deus por Moisés e pelos profetas, a partir do conjunto dos mandamentos resumidos no Decálogo. Então, esse conjunto que o próprio Allan Kardec traz para a gente no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, na conhecida frase de Jesus: eu não vim destruir a lei. Paulo, então, está explicitando através do texto, através dessas reflexões, depois de ter apresentado o Evangelho, depois de ter se apresentado como apóstolo, depois de ter tratado qual é a relação dos estrangeiros, dos que não são de Israel, dos que estão porta fora de Israel, a relação deles com Deus, e dizendo que é como precisa ser um só Deus, pela unidade de vistas, pela harmonia que se mostra do próprio universo. Então, a doutrina consoladora, quando nos apresenta esse mesmo Deus como uma inteligência suprema, a inteligência suprema, como a causa primeira de todas as coisas, também nos apresenta os seus atributos, como deixando claro que Deus tem um caráter, e que esse caráter expressa a sua pureza, a sua santidade, essa sua suprema inteligência. Um Deus que é soberanamente justo,
soberanamente bom. Aí, olhando para a natureza humana imperfeita, é claro que nos vêm as dúvidas. Eu fico me auto-questionando. Olha, se há um Deus puro, santo e perfeito, uma inteligência que é suprema, e eu sou filho dele, por que eu não sou assim, puro, santo e perfeito? Porque a minha inteligência ainda é limitada. Porque tem coisas que absolutamente eu não entendo, eu não alcanço, eu não compreendo. Quando os benfeitores espirituais nos dizem na questão 10 do Livro dos Espíritos, que o conhecimento da natureza íntima de Deus é um sentido que nos falta, ou seja, falta percepção, falta sensibilidade, é preciso que eu compreenda que esse elo só é estabelecido por um mediador entre Deus, inteligência suprema, causa primeira, Deus puro, santo e perfeito, com os homens, comigo, com você. Precisamos de uma mediação, porque o nosso afastamento de Deus se deu por conta de nossas más e voluntárias escolhas. Esta mediação, a revelação divina nos traz, nos apresenta no nosso modelo orientador e guia, o nosso Senhor Jesus Cristo. E por que eu reforço aqui o nosso Senhor? Porque estamos estudando uma carta, que é a carta de Paulo aos Romanos, capital do império, o maior império que já se estabeleceu sobre a terra até hoje, o Império de Roma, o Império Romano. E a figura central deste império era o César, o imperador de Roma, que à época que Paulo está escrevendo essa carta, era o principal culto praticado pelos não ligados a Israel, pelos estrangeiros, pelos gentios. Eles praticavam este culto ao imperador como principal dentre os cultos pagãos. Então, este imperador era para eles o Senhor, o Kyrios, né, eles chamavam, o Senhor. Esse é um dos motivos que chamam por demais a atenção desta carta aos Romanos. Porque Paulo, em seus 16 capítulos, vai reafirmar que há um só Senhor. E que, meu amigo, minha amiga, este Senhor que Paulo revela não é César. Este Senhor é nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus que vive, aquele que representa o pensamento, a vontade, que expressa em palavras aquilo que Deus, nosso Pai, deseja para nós. Então, estou olhando para o texto nessa sequência, do capítulo 3 da carta aos Romanos, e nós vamos revisitar o texto agora, extraindo dali a mensagem central. A ideia é fazer um resumo aqui do mês de julho. Então, a gente vai extrair as lições principais do estudo da carta aos Romanos nessa nossa sequência aqui de julho. Vamos lá, então. A partir, e olhando aqui, a partir deste 4º verso. De maneira nenhuma. Paulo está respondendo à pergunta que é feita no 3º verso. Só rememorando.
A pergunta é sobre os incrédulos. Se essa incredulidade aniquilaria a fidelidade de Deus para conosco. Será que a fidelidade de Deus depende da minha fidelidade? E Paulo inicia o quarto verso respondendo: de maneira nenhuma. Deus, sempre verdadeiro. O homem, mentiroso. No homem há engano. E aí reafirma, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. É como se Paulo aqui estivesse olhando para o gênero humano, nossa comunidade de espíritos imperfeitos, e ao mesmo tempo olhando para as nossas relações com o sagrado, para que não pareça impessoal, o sagrado aqui representa esse Deus único. E a partir daí, todos aqueles que em nome dele nos visitam, para que venhamos a compreender, a aprofundar e aplicar na vida estas lições. Profetas, mensageiros, em especial, como que já dissemos, Cristo Jesus. Pois bem, se a nossa infidelidade não aniquila a fidelidade de Deus, ou seja, ele permanece fiel, independente da minha condição, e normalmente nós nos conhecemos, sabemos, nós traímos os princípios da divina lei todos os dias. Todos os dias. Ainda que eu saiba no entendimento qual é o caminho, eu olho para o caminho e tendo a repetir os mesmos hábitos inferiores que me prendem ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade e todos os seus derivados. É quando eu olho para esse círculo que se repete, insistentemente se repete, nós ficamos a pensar, olha, como é que isso vai ser quebrado? Como é que eu saio dessa condição? E é por isso que nesse comparativo, de um lado, Deus puro, santo e perfeito, e do outro lado, nós, criaturas imperfeitas, e que acabam optando insistentemente por atalhos que não são os caminhos de Deus, Paulo afirma: seja Deus sempre verdadeiro, o homem sempre mentiroso. O homem optou pelo engano, mesmo tendo diante de si um Deus verdadeiro. E aí Paulo vem, né? Nessa sequência que estamos vendo aqui, deste quarto verso, dizendo: para que o homem seja justificado em suas palavras, ao reconhecer-se nesta condição, necessitado de amparo, de direção, arrependa-se do seu mau caminho e renove a sua mente a partir dos preceitos da divina lei. E diante dessa nova condição, venceremos ao sermos julgados. Lembrando, julgados de imediato no tribunal da nossa própria consciência, porque lá, conforme aprendemos em O Livro dos Espíritos, questão 621, se encontram escritas na nossa consciência as divinas leis, as leis naturais. Aí Paulo questiona no verso 5. Mas se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, o que vamos dizer? Seria Deus injusto, então, trazendo ira sobre nós? E Paulo ainda afirma, para complementar, falo como um homem. Quer dizer, dentro do raciocínio humano.
a ação de Deus sobre uma humanidade que, de imediato, diz um sonoro não para ele, a nossa injustiça diante da sua verdade divina torna esse Deus injusto se ele nos corrige através das necessárias penalidades para a nossa autoeducação? A esta pergunta, no 6º verso, Paulo vai responder: de maneira nenhuma. Não podemos afirmar que Deus é injusto se ele nos corrige através das penalidades autoeducativas. Se não, pergunta Paulo, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Ora, se a própria revelação nos diz que ele é o justo juiz, que juiz é este que não julga? É muito comum nós ouvirmos isso hoje, né? Não julgueis. Só Deus pode julgar. Ok. Pois é isso que Paulo, exatamente isso que Paulo está dizendo. Que Deus fará, que Deus faz. Julgará o mundo, e eu entendo o mundo como a comunidade, individualmente, cada um de nós. Deus julga o mundo na aplicação de sua lei em nossa consciência. E se nos encontramos em harmonia com esta lei, consciência tranquila, estaria em paz. Mas sabemos que no nosso atual estágio evolutivo, a imensa maioria dos espíritos encarnados e desencarnados na atmosfera do planeta Terra se encontram em desvio de rota. Estão desarmonizados com a lei divina. E Deus deixaria de exercer a sua condição de justo juiz? Não. Deus julga para nos ensinar a discernir segundo a sua vontade, a vontade de Deus. Porque se for pela nossa, a gente continua a arrumar desculpas para empurrar para diante um determinismo da lei, que é retornarmos a Ele, porque a perfeição é a meta estabelecida pelo Criador para a totalidade da sua criação. E que, portanto, ainda que eu teimosamente insista em ir por um outro caminho, buscar atalhos, nós vamos cansar. Nós vamos cansar. Vamos cansar do orgulho, vamos cansar do egoísmo, vamos cansar da vaidade, vamos cansar da ganância, vamos cansar da cobiça. Vamos cansar. E a gente vai querer fazer o caminho de retorno. E o caminho de retorno, amados, nós sabemos que não é um caminho de flores, de perfumes, de paz e de tranquilidade. Isso vem depois. Por isso o processo exige, diante do erro, do afastamento da lei divina, arrependimento, mudança de mente, para que haja expiação, penalidade necessária para a autocorreção, reparação do mal causado. Se eu espalhei ontem, eu tenho que juntar hoje. Me reeduco nisso, ao mesmo tempo em que reparo os males causados.
a mim mesmo, a pessoas, ao agrupamento de pessoas, à comunidade que eu sou chamado a viver. E por fim, houve sincero arrependimento, passei pelo processo expiatório, reparei o mal causado, aí vamos falar em regeneração, em nova criatura e um novo ser segundo o padrão de Cristo Jesus. É isso que Paulo está nos fazendo refletir. Mesmo lançando um novo questionamento, para que a gente não tenha excusa, não tenha desculpa. Porque ainda poderíamos achar um caminho para nos manter neste afastamento de Deus. E por isso Paulo escreve entre os versos 7 e 8. Mas se pela minha mentira, pelo meu engano, abundou, cresceu, transbordou a verdade de Deus para a glória dele, porque eu ainda sou julgado também como pecador? Esse é um argumento de Paulo, olhando para o nosso coração enganoso, para dizer assim: se no final de todas as coisas tudo converge para a grandeza e para a glória de Deus, mesmo no meu erro, eu não contribuí para que isso fosse exaltado? Paulo, no verso 8, vai dizer: e por que não dizemos, e coloca entre parênteses, né? Como afirmar que havia, à época de Paulo, homens que diziam isso a respeito do pensamento cristão. Ah, como somos blasfemados, diz Paulo. Aqueles que falam mal contra nós, que prestam falso testemunho, dizem que nós dizemos, dizem que nós ensinamos assim. Ah, façamos males, vamos fazer o mal, para que do mal venha o bem. Sabe aquela falsa ideia, de que eu tenho que errar para acertar? Que normaliza o bem e que faz do mal algo aceitável para que eu alcance o bem. Lembremos na questão 120 do Livro dos Espíritos, que a equipe do Espírito de Verdade, respondendo ao codificador Allan Kardec, sobre se todos os espíritos passavam pela fieira, pelo caminho do mal para alcançar o do bem, a resposta dos benfeitores não é afirmativa. Eles dizem não pelo caminho do mal, mas pelo da ignorância. Ignorância, desconhecimento para o conhecimento. Não pelo caminho do mal. Porque o mal não é uma fatalidade para nenhum de nós. É uma opção pela qual nós nos ausentamos do bem. O que é o bem? Tudo aquilo que está conforme, de acordo com a lei divina. Me afastei dele, me encontro nesta condição do mal, que não é uma necessidade, senão Jesus não teria nos ensinado no Pai Nosso a dizer: livrai-nos do mal. O que fatalmente deve acontecer, não adiantaria pedir para nos livrar. Se eu peço para que me livre do mal, eu estou pedindo assistência, eu estou pedindo fortalecimento, eu estou pedindo esclarecimento, discernimento para não entrar por essa via, para não entrar por este caminho. O que só pode ser assim. Porque a lei de liberdade, essa sim, é lei divina. Se eu posso optar pelo sim, posso optar pelo não. E é nesse aspecto, então, que Paulo vai concluir aqui na reflexão, para dizer: a condenação desses que pensam dessa forma, que eu devo fazer o mal para que venham os bens da glorificação, da exaltação de Deus pela sua verdade, a condenação desses é justa. Porque a intenção deles, na verdade, é permanecer na comodidade do mal. Para não mudar a mente, para não reformar-se,
para não transformar-se por dentro. A intenção, portanto, exige tratamento. É patológico, é doença da alma. A gente deve ser curado pelo medicamento do Evangelho e pelo nosso médico, que é Jesus. Amados, aqui foram as nossas breves reflexões, recapitulando aquilo que estudamos no mês de julho, tá? Olhando então para essa sequência de Romanos 3, entre os versos de 4 a 8. Deixando mais uma vez para vocês o convite pela página do Facebook ou pelo canal do YouTube. Basta digitar NEPV de Jesus, acompanhar os nossos estudos da codificação espírita com Allan Kardec, também os estudos de Evangelho, em especial aqui a nossa série Romanos, verso a verso, a carta de Paulo aos Romanos, na ótica, na perspectiva da doutrina espírita, buscando então as relações entre o Antigo e o Novo Testamento, sobre a ótica do Consolador prometido. Eu sou Emerson Oliveira Cavalcante e deixo aqui para você os meus votos de paz, luz, sabedoria. Que Deus os abençoe de sempre. Até a próxima. Até breve.